último versículo de Gênesis capítulo 4. Meditação bem objetiva dentro de uma palavra deste versículo, que é o versículo 26. Gênesis capítulo 4, do versículo 26. E a Sete, mesmo também, nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Nós conhecemos essa história aí, desde o início, da criação, sabemos o que aconteceu. Estamos no momento aí da história, logo após um descaminho da humanidade, da pessoa, do pecado que entra, Adão e Eva pecam, enfim, e depois vem seus filhos. No episódio do capítulo 4 aí, de Abel e Caim, uma história muito conhecida dos dois. O que temia a Deus, que adorava a Deus, Abel é morto, fica Caim. E os versículos que antecedem esse que nós lemos, capítulo 4, mostram então o desenrolar dessa história e o caos, digamos assim, que se estabelece. Imagine, o que temia a Deus, o que adorava a Deus, morre. Então, logo, fica a população da terra, então, dominada, de certa forma, mas absolutamente pela violência, pelo mau comportamento, pela má conduta expressa da pessoa de Caim. Conhecemos a história. Deus permite, estamos vendo aí uma soberania do mal, digamos assim, permissão de Deus. Desde quando Deus não fez o homem para pecar, a proposta dele não era essa, é ter esse relacionamento com o homem, ter essa comunhão com o homem, mas o pecado entra, Deus permite, e o pecado toma conta e toma forma logo de imediato aí. E vemos o que deu aí, da inveja de Caim, o homem ímpio. O mal tomou conta do seu coração, e ele mata seu irmão, que adorava o Senhor, Abel, por inveja. E o mal se estabelece. Vamos ver as gerações que vêm aí de Caim. Começa então aí, mais especificamente, os versículos mais aí 17, já fala de Lameque, já lá na quinta geração de Caim, mas falam alguns feitos dele, ele dando sequência, aparentemente até com maior ênfase do que Caim. Ele está lá na quinta geração de Caim, a descendente de Caim, Lameque. Dá-se início pela Escritura, primeiro registro da poligamia, enfim, e a maldade, que ele não só a depravação moral, mas também a maldade do seu coração. Ele fala da vingança, do ódio, enfim, ele, digamos assim, o mal toma conta de verdade, começa o mal realmente a imperar, porque até então tinha lá o Abel que cultuava a Deus, mas o Senhor, alguns versículos fala mais a seguir, aqui depois, do 24 aqui, versículo 25, Adão torna a conhecer a sua mulher, e ela tem um filho, chama o seu nome de Sete. E aí o versículo que nós lemos, o 26, e a Sete então nasce um filho, que chamam de Enos, e então começa a invocar o nome do Senhor. Nosso ponto de reflexão é aí, o começo do invocar a Deus. Nós estamos no momento sempre oportuno de estarmos falando sobre oração, estar falando com o Senhor, buscando a Ele, agradecendo, falando com o Senhor, com o Pai. E o invocar, nós estamos aqui, talvez se fôssemos analisar aqui, pelo que temos escrito aqui, pelo registro, que fala que a partir daí começa-se a invocar. É evidente que nós temos o invocar no sentido de cultuar a Deus. Aqueles que invocam o nome do Senhor, Paulo disse lá em Atos, aqueles que invocam o nome do Senhor, eles são salvos.
Invocar no sentido de adorar, de cultuar. Mas aqui nós estamos, podemos afirmar aqui, como em outros textos, até lemos o Salmo 118, o salmista aponta o invocar no sentido de pedir socorro, de pedir, fazer um pedido com muita entrega, com muita contrição mesmo, uma busca bem forte, não é apenas falar. Então, se invocar, pelo que nós temos, Davi principalmente, em vários salmos que ele coloca sobre isso, né? Lá em 2 Samuel 22, bem no final da sua vida, quando ele tem ali algumas vitórias sobre 4 reis ali dos filisteus, bem sucessivos, as vitórias que ele tem ali, aqueles embates grandes, em decorrência, um pouquinho antes ali, vimos ali a grande praga que Deus, o castigo que Deus imprime a Israel, em função do pecado de Saul, bem anos lá atrás, o gibeonita, toda aquela história ali que se vê, né? Desenrola ali, os embates que Davi teve, mais especificamente ali, 4 reis, 4 guerras, né, vencidas entre os filisteus, muitos inimigos. Davi, conhecendo a sua história, evidentemente, devido às suas ações, os seus inimigos se avolumaram. Devido aos seus feitos, Deus sentenciou a ele, né? A espada não vai sair da sua casa, então você vai ser um homem cercado de inimigo, de problemas. Terá, e teve mesmo. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, então por ele se ver em diversas ocasiões em aflições, em angústias, o que ele fazia? Invocava o nome do Senhor. Então esse invocar que nós acabamos de ler aqui, lá de Gênesis 4, quando diz que comece então a invocar o Senhor, ele está também nesse sentido de pedir socorro. Alguém está invocando algo porque está no meio de um aperto, de uma angústia, de um problema. E Davi passou por muitas aflições. Lá na sua oração de gratidão, lá em 2 Samuel 22, ele agradece a Deus e louva a Deus, o Senhor socorreu. Ele invocou e o Senhor ouviu. Depois de vários salmos, tem, né? Salmo 18, o 118 nós lemos aqui, tem correlação com esse texto que ele escreveu lá, sabe se é dele, mas tem correlação, mais o 18 é dele, o 50, né? Ele escreve ali, e no versículo 15 do Salmo 50, né, Deus fala com ele: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Davi conhecia esse feito lá em 2 Samuel 22, assim como em outros momentos de apuros, porque ele passava, ele invocava o Senhor o socorria, e ele vinha logo de imediato o seu canto de vitória, para os salmos de gratidão, de canto de Davi. Eu estava desta forma, eu estava aflito, estava desesperado, eu invoquei e o Senhor me socorreu. Nós quisemos fazer essa reflexão, porque esse invocar, ele é próprio, ele é típico de quem está em situação de apuro. Sim, mas no texto então nós lemos, se esse invocar aqui então, quando logo 7, né, tem que nasce um filho, Enos nasce, a partir daí o texto aqui mostra, então começou a invocar o Senhor. Sim, mas estava passando por aperto? Será que tinha algumas angústias? É claro que sim. Sim, pelo desenrolar da história, a população era quem? Descendente de Caim. Como esse povo era? Imagina agora nascendo alguém que queira temer a Deus, que queira andar no caminho marginal ao de Lameque, por exemplo. Enfim, do próprio Caim, da sua sucessão, da sua prole. É claro que a história, é evidente que a história de Abel foi apagada. Quem nasceu depois, como Sete nasceu, lógico que conheceu a história do seu irmão, mas meu irmão já foi por esta questão. Eu temia a Deus, adorava o Senhor, em função da inveja, do ódio, da vingança, também Caim, seu irmão, faz aquela atrocidade.
Então é muito próprio, não temos nenhuma dúvida de inferir que aquele que neste contexto aqui, essa família, né, próprio irmão, que vai, e nós conhecemos a história de Sete, dali vem as pessoas, né, que começam realmente, a linhagem se sucede daí, pessoas que passaram a temer a Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus, um caminho diferente de Caim. Não é nada difícil de nós entendermos que era uma situação de dificuldade, de aperto, porque é contrário, viver no meio de família violenta, de costumes, valores, motivados pela violência, dominados pela violência, pela sua criação que teve. E a história vai apontando para frente o que descendeu aí de Caim, assim como também veio de Sete, né? Povo que passou a temer o Senhor. E esse invocar, conforme citamos no caso de Davi, que conhecia muito bem, se envolveu em muitas situações de aflições e ele sabia onde é que ele ia buscar. Ele ia invocar o Senhor. Para nós hoje, às vezes entendemos, não temos então a necessidade de invocar o Senhor, não estamos em situação de aflição, não passamos por aflições, que Deus fala com Davi no Salmo 50, citando, invoca-me no dia da angústia. Será que não vivemos angustiados? Vivemos sim. Nós louvamos ao Senhor que não temos passado por angústias, como muitos outros lugares aí passam por causa do nome do Senhor. Mas o nosso olhar para o mundo que se encontra, não há como nós ficarmos alheios ao que está acontecendo, à maneira como as pessoas estão lidando com a realidade da vida, com as verdades, ou com a verdade que é Deus, sua palavra, a maneira como as pessoas estão desinteressadas por Deus, se afastando cada vez mais de Deus. E o pior, o que angustia, são aqueles que chamam pelo nome de Deus. E isso causa, como não se angustiar? Você fazer uma análise, estar observando um viver das pessoas, mesmo dizendo que estão servindo a Deus, mas buscando cada vez mais um caminho distante da verdade, que é a palavra de Deus. Isso gera angústia. Às vezes somos angustiados, sem contarmos com o mundo. As pessoas que não estão buscando a Deus para nada, estão sendo motivadas, vivendo simplesmente por seus interesses, não importam quais sejam, os piores possíveis, importa que se, para atender as suas demandas, os seus interesses, venham prejudicar quantos forem pela frente, não importa. As pessoas estão vivendo dessa forma. Hoje, uma visita que tivemos em casa, e nós conversando lá, e nós refletimos sobre isso aí, como está angustiante viver no meio de pessoas. Quando você começa a refletir, fazendo uma análise mais detida sobre os comportamentos, como as pessoas estão vivendo, estamos chegando no momento de fugir de gente. Está andando, encontrou gente, corre. E vem algo perigoso ali. Corre porque... Como assim? A que ponto chegamos? Essa parece a conclusão que chegamos. Você vê pessoas, você fica preocupado. Chegando alguém aí. Não sei quem como. Eu deveria saber. Não é um semelhante? Não, descendente. É humano. Eu tenho que saber quem é, sim. Deveria saber, né? Mas no modo de nós falarmos, eu não sei quem é, não posso me aproximar, tenho que me precaver. E a violência, a banalização da vida. Isso angustia? Claro. São apertos que nós vamos vivendo. Se até nós mesmos, nós, semelhantes, estamos com medo de nós, vamos dizer assim. E são angústias,
São apertos, preocupações, tensões que se vai vendo. Afora, nós louvamos a Deus, falamos que nós estamos num ambiente, ainda estamos, há que se ressaltar isso, num ambiente onde não somos angustiados, tribulados, perseguidos por causa do Evangelho, com liberdade plena, estamos anunciando, vivendo, professando a fé de cada um, essa liberdade. Por esse âmbito, por esse lado, não temos angústia a passar. O que nos incomoda é o que falamos antes, é a grandeza da palavra de Deus, a sua verdade, o seu poder, sua grandeza sendo jogada, tratada como com desdém. E recusando, com desdém por aqueles que se dizem crentes nela, com descaso, de maneira bem leviana, de se importar com essas verdades. Isso vai gerando, sim, certas angústias, que nós precisamos estar buscando, o quê? O invocar do Senhor, para que Ele nos dê paz, dê sossego, dê tranquilidade, dê conforto, para mesmo que vendo como as pessoas estão caminhando cada vez mais entregues à violência, aos malfazejos, de todas as espécies aí fora, independente de cristãos ou não, ou aqueles que conhecem a verdade estão pisoteando sobre ela, mesmo vendo isso aí, pessoas que você não queria ver nessa situação, as pessoas caminhando para o abismo, você tentando falar alguma coisa, você importando com isso, se afundando cada vez mais. Então, é esse momento, pedimos a Deus sabedoria, para que nós venhamos a estarmos quietos. Esse quieto não no sentido de não nos importarmos, falarmos, mas sem nós ficarmos angustiados, a tal ponto que não vivemos em paz. Precisamos buscar viver em paz, porque sabemos, aquilo que Paulo diz, em quem temos crido. Estamos confortáveis, a nossa fé, a nossa convicção, de certa forma, conduídos com aqueles tantos que estão não se importando com a verdade. Mas que o Senhor possa estar nos confortando, nos dando, essa paz dentro de nós, essa determinação, essa firmeza de nós continuarmos. Não importa se as pessoas estão continuando a tratar com tanto descaso essas verdades, que deveriam ser, que o Senhor deixou para nós como realmente é a fonte de vida, é simplesmente isso, a vida que o Senhor deixou. E as pessoas estão buscando a morte, mas que o Senhor possa estar no meio dessa angústia que estamos vivendo, nós estamos continuando invocando, buscando o Senhor, essa sabedoria, que o Senhor possa estar nos alimentando dia a dia com a sua palavra, com a sua verdade, com o seu Espírito, para que nós tenhamos paz e vamos, mesmo nessas tribulações, mas em paz, descansados, firmes nas promessas que o Senhor prometeu. Eu estou a chegar, já está tudo preparado, estou a buscar o que é meu. E vamos para a igreja, sendo a igreja na terra, caminhando nessa paz, pedindo ao Senhor, invocando a Ele. Nos socorre, nos mantém de pé, firmes, inabaláveis nas verdades. Não importa se venhamos ser prejudicados dessa ou daquela forma, mas que não venhamos abrir mão dessa verdade. Você pode nos fortalecer a estarmos invocando o Senhor, sim, enquanto aqui estivermos, enquanto está perto, Isaías 55:6 diz, continuar invocando, porque estamos vivendo, sim, num ambiente de hostilidade. A igreja não está sossegada, podemos viver em paz por aquilo, porque nos aguarda o melhor. Mas já que estamos em terra estranha, como peregrinos, somos, sim, odiados por aqueles que estão aqui. Jesus falou com os seus discípulos: se odiaram a mim, lógico, vou odiar a vocês também. Mas tenham bom ânimo, permaneçam firmes, porque eu estou com vocês até o fim, até a consumação de todas as coisas. Amém. Promessa do Senhor.